Olá pessoal e bem-vindos ao primeiro episódio de Confissões de Pijama. Bom, por que o primeiro episódio? Porque o episódio passado foi só um episódio de apresentação. Hoje é que a conversa a sério vai começar. Yeah? Hoje é que a conversa a sério vai começar. E como dá para ver aí embaixo, o título deste episódio é Ser Cristão. Ok. E o que é ser cristão? Como o mundo diz, o cristão é alguém que acredita em Jesus Cristo, que vive segundo o cristianismo e. Yeah. De acordo com o ChatGPT, ser cristão significa alguém que acredita nos ensinamentos de Jesus e que acredita na Santíssima Trindade. Acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador e acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Deus que está no céu, Deus Filho, o Deus que se tornou carne e veio à terra, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que é aquele que habita no meio de nós todos os dias. É aquele que Jesus deixou para nós, ok? Também é alguém que procura desenvolver um relacionamento com Cristo, desenvolver um relacionamento com Deus. Aquilo que tu fazes todos os domingos, pegar a tua Bíblia como se fosse um acessório, meter embaixo do teu bracinho, como se fosse um acessório, ir à igreja, hein? Voltar para casa e prosseguir com a tua vida como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido dito no domingo, como se não tivesse ouvido nada, escutado nada do que se passou no domingo e vives a tua vida durante a semana como se nada fosse, como se nunca tivesses colocado os pés na igreja, isso não é ser cristão, ok? Lamento informar, mas é a verdade. Ser cristão é alguém que busca uma relação com Cristo diariamente, é alguém que busca uma relação com Deus diariamente, alguém que procura viver segundo os princípios bíblicos diariamente. Se tu és um cristão que não conhece a Cristo, then you are not a Christian. I'm so sorry. Não és cristão. E quando tu conheces a Cristo, tu vais entender, quando tu conheces a Deus, tu vais entender que Deus é tão fixe. Like, he's the best, he's the cool dad. Tipo, Deus is the cool dad. Quando for para corrigir, vai corrigir. Mas também quando for para ser fixe contigo, ele vai ser fixe contigo. Deus é muito pai. Deus é muito pai nessa vida. Juro. Deus é muito pai nessa vida. Deus é mesmo muito pai nessa vida. Então, ser cristão é isso. É buscar um relacionamento diário com Deus. Porque tu dizes ser cristão e vais à igreja aos domingos, mas se alguém tiver que te condenar pelo facto de tu seres cristão e entrar na tua casa, entrar no teu secreto, entrar no teu espaço privado e procurar provas de que tu és cristão, será que essa pessoa vai encontrar? Será que essa pessoa vai encontrar provas suficientes de que tu és cristão? Será que essa pessoa vai encontrar provas suficientes para te condenar pelo facto de seres cristão? Ou não? Tem que se rever, irmão. Tem que se rever, irmã. Cristão é alguém que busca ler e compreender a Bíblia. Se tu não abres a tua Bíblia, se a tua Bíblia está a apanhar pó de segunda a sábado, then lamento informar, mas tu não és cristão. Tu dizes ser e tu pensas que és, tu pensas que you're on top of everything, but não és, não és. Porque um cristão, eu não estou a dizer que tu tens que saber a Bíblia de capa a capa, eu não sei a Bíblia de capa a capa. Não tens que saber a Bíblia de capa a capa, mas tens que procurar entender. Tens que viver de acordo com o que a Bíblia diz. Tens que usar a Bíblia como se fosse o teu manual de instruções. Porque quando tu compras um móvel, o móvel vem com o livro de instruções, certo? Certo. Capta-te seguir ou não as instruções do livro, certo? Certo. Mas como é que tu vais montar um móvel, que é uma cama, por exemplo, que tu nunca montaste antes, sem livro de instruções? Essa cama vai virar cadeira. No mínimo. Como é que tu vais montar um móvel assim tão grande que tu não tens experiência para montar, que tu nunca montaste antes, sem livro de instruções? Como é que tu vais montar um móvel dessa magnitude sem livro de instruções? Da mesma forma, como é que tu vais manejar a tua vida sem livro de instruções? Vai ficar tudo à toa.
Vai ficar tudo à toa. Ser cristão também é participar de uma comunidade, por exemplo, uma igreja. Não é por exemplo, cristão tem que ir à igreja. Digam-me o que disserem. Ah, não, mas eu não vou à igreja porque ahm, nós somos igreja, então eu não preciso de ir à igreja física, eu posso ficar na minha casa, eu vejo a pregação online e está tudo bem. Meu amor, meu amor, meu amor, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou a dizer que a pregação online é inútil, não é. Mas a pregação online não deve substituir a tua comunidade, nem a tua ida à igreja aos domingos. Porque a Bíblia também nos ensina que nós precisamos de comunidade, nós precisamos de pessoas que estão a passar o mesmo que nós estamos a passar, pessoas nas quais nos possamos apoiar, ok? Ok. Então, não buscas comunidade, não buscas ninguém com quem te identifiques, que fortaleça a tua fé, é normal que de segunda a segunda, ou que depois desse culto ou que tu assististe online, a tua vida simplesmente volta ao mesmo porque não tens pessoas para te ajudarem, não tens força espiritual, a tua fé não é fortificada. E a Bíblia diz: é quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, lá está, a Bíblia nos ensina a estarmos unidos. Não foi à toa que Jesus teve os seus 12 discípulos. Jesus também não andou sozinho. Por que você quer andar sozinho? Faz isso! Não faz isso. Busca a comunidade. Ah, mas naquela igreja disseram isto. Na outra igreja fizeram isto. Tu estás a ir à igreja por Deus ou pelas pessoas? Tu vais à igreja pelas pessoas. E além disso, procura uma igreja na qual tu te sintas confortável. Não te sentes confortável na A? Sai da A. Não te sentes confortável na B? Sai da B. Mas também não vais andar a saltitar até... Tu vais à igreja por Jesus. E depois Jesus vai se encarregar de trazer a ti as pessoas certas para fazerem parte da tua comunidade, ok? Ok. Boa. Ser cristão é procurar viver em honestidade, em compaixão, em amor, é procurar viver como Jesus viveu. Se tu olhares simplesmente para Cristo um, como teu mentor ou como teu espelho, não espelho, porque somos meros pecadores, mas se tu olhares para Cristo como teu mentor, como tua inspiração, como pessoa que deves seguir, e se te esforçares para seres como Cristo, então posso te dizer que já estás num muito bom caminho. Já estás mesmo num muito bom caminho. Como é óbvio, somos todos pecadores. A palavra de Deus diz porque todos pecaram e destituídos foram. Então, somos todos pecadores. Mas tu buscares e tentares seguir Jesus como uma inspiração, já estás num muito bom caminho. Já estás num muito bom caminho. Yeah. E outra coisa, tipo, ser cristão, quando tu fores cristão de verdade, quando tu buscas um relacionamento com Deus, tu vais entender que Deus é uma pessoa tão engraçada. Tipo, Deus é a pessoa mais comediante que eu já vi em toda a minha vida. Naquilo que ele faz, naquilo que ele diz, na forma como ele coloca as coisas na vida das pessoas. Tipo, Deus é tão engraçado. Like, he's so funny. So funny, so funny, so funny. Tipo, ele é a pessoa mais engraçada que eu já conheci em toda a minha vida. Ela é a pessoa mais engraçada de toda a minha vida. E quando tu olhas para o ser cristão de uma forma diferente, tu vais perceber que a maior liberdade é estar em Cristo, a maior liberdade é viver para Cristo, porque aquilo que nós fazemos no mundo, aquilo não é liberdade. Pode parecer liberdade, mas aquilo não é liberdade, aquilo é libertinagem. E tu não estás a ser livre de nada, tu estás a ser escravo do pecado. Então aquilo não é liberdade de maneira nenhuma. E eu espero que quando tu finalmente abris os olhos não seja tarde demais. Honestamente, espero que não seja tarde demais. Ser cristão também é perceber que os mandamentos que Deus coloca na Bíblia não são regras, não são tipo coisas de não podes, não podes, não podes. Mas, por outro lado, são medidas de proteção. São simplesmente medidas de proteção. Porque se tu matares, tu vais parar na prisão. Se tu roubares, tu vais parar na prisão. Se tu... Entendes? Tipo, são medidas de proteção. Então Deus está-te a dizer, não faças isto para que os teus dias te corram bem. Tipo, não faças isto. Não faças estas coisas. Porque assim, tipo, vais continuar num caminho, you know? É Deus a proteger-te. É literalmente Deus a proteger.
é literalmente Deus a proteger, porque quando tu mentes, tu deixas o pecado se alojar, para além de deixares o pecado se alojar na tua vida, tu quebras a confiança que aquela outra pessoa tem para contigo, porque a mentira vem sempre ao de cima, vem sempre ao de cima. Amarás amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, porque se tu amas o próximo como a ti mesmo, há coisas que tu não vais fazer com o próximo porque tu amas o próximo e porque tu não gostarias que essas coisas acontecessem contigo. Tipo, hum, como eu já referi, matar, roubar, trair, mentir, tipo, são coisas que tu não gostavas que te fizessem, então tu também vais procurar não fazer. Se tu realmente amares ao próximo como a ti mesmo. Yeah. Mas é isso, guys. Ser cristão é mais profundo do que aquilo que parece ser, mas também é bem mais gratificante do que aquilo que parece ser. Muito mais gratificante do que aquilo que parece ser.